E aí a minha filha, naquela época, né, pequenininha, eu perguntei pra ela, uma vez ele me deixando no hospital, e aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, filha, você quer ser médica? Aí ela falou assim, não, mamãe, eu quero ficar com os filhos. Ela falou aquilo pra mim. Então, assim, foi muito doloroso, né? Quantos anos ela tinha? Ela tinha acho que uns 5, 6 anos. Nossa. E assim, ela não Como que tinha. isso foi na sua... Foi uma facada, né, no meu peito. Olá, seja bem-vindo a mais um Fala Med. Muito prazer ter você aqui mais uma vez hoje. Se você já nos acompanha há algum tempo, nós estamos aqui há alguns episódios já falando sobre a jornada financeira do médico e é um prazer ter você aqui com a gente. Hoje nós temos uma convidada muito especial também, mas antes de apresentá-la, eu queria convidar você, se você ainda não está inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever nas nossas mídias sociais, Instagram, no Spotify, no YouTube, acompanhe o nosso conteúdo lá, manda para aquele seu colega que também pode se beneficiar dessas histórias que nós viemos aqui contar para vocês, dessas lições de vida, e ativa o sininho, né, da notificação aí para que você seja logo notificado quando sair o episódio. Hoje nós temos uma convidada aqui muito especial, doutora Roberta Delagnese, muito obrigado, né, da sua presença, de estar aqui com a gente. Conta pra nós, quem que é a Roberta? Conta pra gente um pouquinho de você, da onde você veio, o que você faz. Olá, Felipe, boa tarde. Eu que agradeço o convite, uma alegria poder estar aqui conversando com você, contar um pouquinho aí da minha trajetória. Eu sou daqui mesmo, de Prudente, sou cardiologista, tenho 15 anos de formada, já bastante coisa aí nessa trajetória, né, nessa caminhada realmente da medicina. Você se formou aqui em Prudente mesmo? Eu formei aqui na UnoOeste, fiz residência aqui também, né, de clínica médica, cardiologia. Fiz um período também no INCOR, em São Paulo, que era um sonho. Consegui fazer uns estágios complementares lá, então minha formação baseada nisso. Legal, bacana. Você se formou há 15 anos, Há então. 15 anos. Legal. Você sempre atuou aqui em Presidente Prudente? Na maioria do tempo, sim, mas por um período também em São Paulo, na capital. Trabalhei em alguns hospitais lá, sempre tive esse sonho, né, de morar na capital, de trabalhar lá. A gente que é do interior sempre tem essa vontade, né? Sim. Eu fui mãe jovem, né, durante a faculdade, e isso, eu tinha, na verdade, uma vontade de fazer residência em São Paulo, mas por conta da questão da maternidade, eu fiz aqui, né, questões familiares aí, mas tive a oportunidade também de fazer lá por um período, morar Legal. lá e viver essa experiência. Você é a primeira médica da família? Como que é? Sou a primeira médica da família, depois de mim vieram vários aí já, vários primos médicos, mas eu fui a primeira. Legal. Ô, Roberta, conta pra mim um pouquinho dessa jornada. Primeiro, assim, por que que você escolheu fazer medicina? Na verdade, eu me recordo, assim, da vontade de verbalizar, de dizer para os meus pais que eu gostaria de ser médica desde uns 10 anos de idade, mais ou menos. Não sei por quê, ao certo, a minha mãe me influenciou muito, e aí desde essa idade eu sempre falei que eu gostaria de ser médica, eu tinha toda certeza absoluta que eu queria ser médica, eu nunca pensei em ser outra coisa. Nunca pensou em ser outra Não, coisa? nunca Nunca pensei. teve dúvidas? Logo que você terminou o colegial, você já foi direto pra... Não fui. A minha mãe, ela, assim, não tive a oportunidade logo assim de imediato ao terminar o colegial. Passei no vestibular, mas por questões financeiras e tudo mais, eu não consegui fazer a medicina logo de imediato, assim que eu terminei o colegial. Aí eu cursei 2 anos e meio de enfermagem. Aí no 5º termo eu prestei de novo, apareceu uma outra oportunidade, aí eu consegui. Você fez um preparatório pra medicina na enfermagem. Foi, 2 anos e meio aí, até esse período. Mas sempre aquela vontade, aquele sonho, realmente, de ser médico. Você falou que são 15 anos de formadas depois da residência ou... Não, ao todo. Ao todo. Então você se formou ali em meados de 2010. 2009. 2009. 2009. Começou Final de 2009 eu me formei. Ah, você começou a atuar em 2010. Na verdade, em 2009. 2009 mesmo? Eu tirei o meu CRM, saiu em 15... Minha formatura foi 15 de novembro. Em 1º de dezembro eu comecei a trabalhar. Legal, bacana. E assim, conta pra mim,
quando você estava nesse período final ali da faculdade, pelo visto, eu queria que você contasse um pouco como que foi essa jornada durante a faculdade, como que era a sua realidade, por exemplo, financeira, você como fez aqui em Prudente, morava aqui mesmo, como que era essa realidade, os desafios que você enfrentou ali durante a faculdade e também qual que era a expectativa que você tinha quando você saiu, quando agora eu vou começar a trabalhar, né? É muita coisa que eu perguntei ao mesmo tempo, eu posso dividir essa. Senão eu É esqueço. melhor, né? Tá, então, assim, primeiro, quais foram os desafios que você enfrentou durante o período da formação? Teve algum? Se tem algum que você se recorda que você fala, poxa, não, esse daqui foi assim um momento que eu tive que tomar uma decisão. Na verdade, eu sempre tive muita facilidade, assim, com a faculdade, nunca enfrentei grandes desafios em relação a estudo, nada disso. Claro, é um curso muito puxado, né, todos nós sabemos, mas dificuldades mesmo eu nunca tive, assim. Eu venho de uma família muito simples, então eu era bolsista, né, 100%, e, e aí eu acho que essa era o maior desafio, assim, né, eu não pude fazer medicina logo de cara por essa questão, como eu te falei, eu passei no vestibular e tudo mais, mas não pude, não tive a oportunidade. Mas enfim, né? Eu falo que Deus sabe de todas as coisas, de todos os momentos. E aí eu entrei como realmente eu teria que ter entrado. O maior desafio para mim, na verdade, foi no final da faculdade. Eu me tornei mãe e eu tive a minha filha no primeiro estágio do sexto ano. Contei com a ajuda das minhas amigas, que somos amigas até hoje. É um grupo muito próximo, né? Muito assim, a gente tem muito carinho, mesmo cada uma morando num canto do Brasil. Então, o meu maior desafio foi em relação a esse, de lidar com a questão da maternidade. Fiquei bem dividida se eu deveria parar o estudo e Você estava em seguir. que termo, Eu Marcelo? estava no 11º termo. Gente, foi no último ano. Eu ganhei a minha filha, hoje ela tem 16 anos. Eu estava no início do sexto ano. E aí assim, foi assim, eu lembro que foi um conflito interno muito grande de o que eu deveria fazer. E aí Você morava com seus eu pais morava ainda? com meus pais, o meu marido, né, hoje, o Júnior, meu namorado desde os 16 anos. Ele também, a gente já morava junto nessa época. E aí eu contei com o apoio deles, indiscutivelmente, foi meu grande apoio sempre. A minha mãe também, a minha irmã, né, toda uma ajuda da família para que eu não interrompesse o estudo. E aí eu só fiquei 17 dias em casa com ela, e aí já toquei o sexto ano. E as minhas amigas me ajudando ali, dando um suporte, né, e tudo mais, meus amigos também na época. Mas eu não parei, eu continuei. Legal. E nesse período, acho que depois que você se tornou mãe, talvez algumas visões ali você tenha ressignificado algumas coisas. Qual que era a sua expectativa quando você saiu da faculdade com relação ao mercado de trabalho? Como que era essa expectativa? É que a gente tem, enquanto estudantes de medicina, a gente tem uma visão de que vai ser algo automático. Eu vou sair e automaticamente eu vou ficar muito bem de vida, e, né, e todos os meus problemas para sempre em relação a isso estarão resolvidos. E não é bem assim, né? Na época que eu me formei, eu vejo, porque agora eu tenho primos que se formou recentemente, né? Eu tenho bastante contato com médicos recém-formados por conta do meu trabalho. A realidade do mercado de trabalho é bem diferente da época que eu me formei, né? Isso há 15 anos atrás. Então, a gente acredita que, assim, tudo vai dar certo ali de imediato, que é como se fosse uma varinha mágica que vai acontecer tudo de forma imediata, e não é. Realmente, acho que o meu grande desafio foi depois de formada, de enfrentar o mercado de trabalho. Essa fase bem complicada, assim. Qual que era a sua expectativa? Você achava que você iria já para a residência? Você já tinha em mente essa residência? Ou não, vou trabalhar um tempo? Eu, por opção, assim, de poder fazer a minha vida, digamos assim, com criança pequena, né, e de realmente sair da casa dos meus pais e tudo mais, eu já saí, falei, não, eu preciso trabalhar um tempo, mas nunca não pensei em fazer residência. Então, eu trabalhei por 2 anos, e aí depois prestei residência, né, clínica médica e depois cardiologia, mas sempre tive isso em mente, não, eu vou fazer residência, eu tenho que ter uma especialidade. E esse período que você se predispôs a fazer a residência não, que você logo que você saiu,
você foi para o mercado de trabalho fazer plantão. Isso. Fui trabalhar na região aqui. Como que era a realidade financeira naquela época? Era diferente de hoje? Bem diferente de hoje, né? Bem diferente. Assim, a gente até sai do que, no meu caso, o que eu tinha antes e o que eu, né, logo consegui ganhar logo ali de cara. Claro, consegui estruturar minha vida, conseguimos, né, realizar alguns projetos, alguns sonhos, vindo do meu trabalho, do trabalho do meu marido, né? Até então, naquela época, a gente era só noivo. Mas era uma realidade bem dura, era bem desgastante, porque eu fazia medicina de família numa cidade vizinha aqui e fazia plantões também, complementava com plantões noturnos, de final de semana. Então era bem corrido, bem puxado. Você tem ideia do valor que é o plantão hoje aqui em Presidente Prudente? Sim, sim. Mais ou menos quanto? Um plantão aqui que hoje eu faço UTI, né? Mas na época, vamos dizer, hoje eu acredito que seja entre R$ 1.200, R$ 1.400 um E plantão de naquela 12 época horas. era quanto? Lá naquela época, acho que eram uns R$ 900, R$ 1.000, dependendo da região. Entendi. Era um pouco mais do que hoje, Sim, se a gente for se comparar. a gente for Não mudou comparar com a muito. inflação. Não mudou muito. O valor não aumentou tanto Não. assim. Essa realidade, né, que você se deparou, ela é a realidade da maioria das pessoas, né? Essa semana passada, a gente estava aqui com um outro médico e a gente conversou sobre isso, né? A expectativa que esse estudante de medicina tem, ela é muito alta. Ele chegou a usar o termo utopia. Assim, é uma utopia que as pessoas pensam ali no último ano, que ele vai exatamente o que você falou. Eu vou sair da faculdade, eu vou resolver todos os meus problemas, os da minha família, a gente vai resolver toda a vida. Mas a realidade geralmente não é bem assim, então. Exato, e ainda é pior, porque além de você achar que seus problemas vão estar resolvidos, você acha que você pode criar, que você tem condições de... A gente não tem nenhum conhecimento, nenhum aprendizado sobre isso durante a faculdade, isso é uma realidade. Não me lembro, não me recordo de uma aula na faculdade sobre essa abordagem mesmo, de como o médico lidar, né, com a vida financeira, como lidar com a carreira, não lembro disso na minha formação. Então você ainda acha que você pode muito. Então é o problema, é a hora que você se endivida também, né? Então, além de não corresponder à sua expectativa do que você acreditou ao longo daqueles 6 anos, você acha ainda que pode por não ter conhecimento e ainda cria mais problemas para, né, para si mesmo. É a realidade. É a realidade, né? E como que era essa questão, como que você entende que essa realidade financeira, talvez ter uma organização, pode ter ajudado você nesse processo? Assim, às vezes eu me pego pensando que eu gostaria de ter o conhecimento, a cabeça que eu tenho hoje daquela época, 15 anos atrás. Com certeza as coisas estariam bem melhores. Então faz toda a diferença você ter essa mentalidade de organização financeira, e assim, uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça em relação à especialidade. Então, para todos os recém-formados que eu conheço, primos que acabaram de se formar, eu sou muito categórica em dizer, você tem que ter a sua especialidade. Porque é muito cruel, assim, a realidade de quem dá plantão, você não tem qualidade de vida, você, assim, muitas questões da sua vida são atrapalhadas, digamos assim, entre aspas, por conta de viver desta forma. Tanto em âmbito familiar, quanto em questão de saúde, tudo isso é muito prejudicado por conta desse, né, assim, de você sair e viver dessa forma, de plantão e de não ter sua especialidade. A gente pode dizer que o dinheiro ele não é a coisa mais importante, mas atrapalha todas as outras áreas da vida. Sim, exato. É importante isso, né? A gente entender isso, porque de fato o dinheiro ele não é a coisa mais importante, mas quando as coisas estão delicadas financeiramente, a gente tem a tendência de nas outras áreas, né? Nas outras Robertas, nos outros Felipes que a gente acaba tendo que ser profissional, pessoal, familiar, social, espiritual, enfim, a gente acaba tendo um peso diferente, né, ao lidar com isso. Isso, você acaba aqui esquecendo esses outros pilares tão importantes, assim, acho que o principal, assim, que
que me prejudicou muito, isso foi em questão da minha saúde, tanto mental quanto física. Eu acho que essa questão era muito, eu deixava muito de lado mesmo. Porque acaba que você trabalhando muito, você não tem esse olhar, é como se você ficasse cega para as outras áreas da vida, as outras áreas tão importantes quanto, e você se descuida, você se cuida. Eu tive várias consequências em relação a isso, que reverberaram na minha saúde, que foi só o tempo mesmo, a questão de olhar para si mesmo, do autoconhecimento para eu poder enxergar e ir reorganizando. O médico ele tem uma tendência, e eu tenho percebido cada vez mais isso, de o sacerdócio que ele sente com a medicina é só para com os outros, mas consigo mesmo. Nada. O juramento que ele É, faz é para cuidar dos outros. Ele não precisa cuidar não dele. precisa cuidar dele. E assim, uma chave que virou em mim foi depois da pandemia. Eu fui trabalhar fora daqui, fui trabalhar em Natal, fiz o hospital Covid, UTI Covid lá, e eu tive realmente uma virada de chave, assim, desse olhar de se cuidar, de olhar para si mesmo, porque se a gente não tá bem conosco, a gente não vai conseguir cuidar bem do próximo também. Tanto os nossos pacientes, que a gente se doa ao máximo, e quanto para aqueles que precisam da gente, os filhos, o marido, os pais. Então, isso foi uma virada de chave bem importante na minha vida. Tudo mudou depois dessa minha visão, dessa chavinha, assim, realmente. Se não for tão complicado para você, eu gostaria de saber assim, o que era um desafio antes e que para você era normal e que depois dessa virada de chave você mudou e as coisas melhoraram. O que foi isso que era que você via isso na prática? Como que isso aconteceu? O que eu não enxergava, assim, naquela época, eu chegava a fazer, na época da residência, assim, depois de 2 anos eu entrei na residência, né, de clínica médica, depois cardiologia, e eu fazia bastante plantões, tanto da residência, que eram muitos, e mais plantões que eu tinha um vínculo de um concurso aqui no município, então eu fazia muito plantão. Eu chegava a fazer 23 plantões noturnos, eu dormia No mês? 4, 5 noites na minha casa por mês. E aquilo, assim, era algo automático. Pra mim, aquilo era normal. E a virada de chave, pra mim, realmente, que eu vejo, assim, não me vejo mais fazendo isso hoje, realmente, foi de não trabalhar tanto à noite. Porque você acaba que não dormindo bem, obviamente, mas aí nada sai bem. Você não se alimenta bem, você não tem disposição com filho, com marido, nada, porque você vive em função daquilo. E eu não enxergava isso. Realmente era uma necessidade, né? Eu sabia que era por um período, mas era tão automático e tão assim que eu não percebi o quanto aquilo estava me prejudicando em todos os aspectos da minha vida. É um efeito dominó, né? Você vai entrando ali vai cascateando todos os outros problemas. É uma coisa de não dormir bem, aí você não tá bem no outro dia, aí você não come bem, aí É. você. Você não tem disposição para fazer atividade física. É até engraçado, o meu marido, ele sempre foi muito meu parceiro de me ajudar, de me levar nos lugares, ficava no plantão, ficava lá fora me esperando atender. E aí a minha filha naquela época, né, pequenininha, eu perguntei para ela uma vez ele me deixando no hospital, e aí eu perguntei para ela, eu falei assim, filha, você quer ser médica? Aí ela falou assim, não, mamãe, eu quero ficar com os filhos. Ela falou aquilo pra mim. Então, assim, foi muito doloroso, né? Quantos anos ela tinha? Ela tinha acho que uns 5, 6 anos. Nossa. E assim, ela não Como que tinha, isso foi na sua. foi uma facada, né, no meu peito. E aí, depois, com o tempo, enfim, foi passando, mas ela tinha muito ele, né, como referência, porque ele que ficava com ela. Então, ela era referência pra ele. Então, ela, por exemplo, ela gosta muito de futebol, porque ele gosta. Ela teve uma época que ela só queria usar calça jeans, porque ele usava calça jeans o tempo todo. Depois mudou, né? Eu tenho um outro filho hoje. Quando eu tive o meu segundo filho, o Arthur, hoje ele tem 6 anos, as coisas estavam diferentes, então eu pude ser mais presente. Ela é muito mais comigo hoje, né? Que essa questão, ela é uma adolescente e tal. Eu tô mais presente hoje em dia. Mas foi muito difícil, era muito doloroso, assim, não poder estar com ela e ouvir aquilo, né? Foi difícil. Eu não consigo imaginar como deve ter sido. E você achando que eu tava O fazendo. máximo. E, assim, fora as outras questões
a escola me chamar para conversar, porque tinha realmente, assim, via nela, né? Claro, eu tentava ao máximo estar presente, mas da escola me chamar para conversar, de notar nela essa ausência que ela tinha da figura materna ali, que eu não pude estar tão presente por esse período. Então foi difícil. Mas passou. Passou. Você aprendeu, né, a lidar, Isso. entendeu que tinha que fazer ajustes e foram Sim, feitos ajustes. Essa é a beleza da vida, né? A gente vai aprendendo, né? Se a gente nascesse com drive instalados do que a gente deveria fazer, como é o status quo que a gente deveria ter para ser bem-sucedido, para cuidar bem da família, para, enfim, vários aspectos, acho que a gente não poderia aprender, talvez não faria nem sentido, por que que eu não posso trabalhar, né? Se eu tivesse um drive, não, é, você tem que ficar com a sua família. Então a gente vai é um aprendendo, né? aprendizado, sem dúvida. E como que é hoje essa vida de médica? Como que você concilia tudo isso hoje depois de todos esses aprendizados? Hoje, assim, eu estou assim, tenho outros objetivos, claro, a gente sempre quer crescer, quer expandir, mas hoje eu consigo trabalhar mais em casa, eu trabalho com telemedicina, com laudos de exames, então eu consigo estar mais presente, né, acompanhá-los mais na escola, de estar com eles. Faço UTI, gosto bastante dessa questão do paciente grave, sempre foi uma coisa que eu gostei bastante. Acho que talvez tenha sido isso o motivo de eu escolher a cardiologia, realmente porque você lida com pacientes muito graves e você vê eles saindo, então isso sempre me preencheu muito. Mas hoje eu consigo ter uma rotina muito mais, infinitamente mais tranquila, realmente por ver essas questões, né, de ter feito a minha especialidade, de ter enxergado o que realmente vale a pena, o que é o ideal para a vida, pelo menos para mim, né? Em questão de estar com eles, poder me cuidar, de poder me alimentar bem, de me dormir bem. Então, acho que isso, assim, que mudou. E hoje sua filha quer fazer medicina? Hoje ela quer fazer medicina, incrivelmente, e daqui 2 anos. Que legal. Bom, e se você, eu não sei se você já teve essa conversa com ela, mas se você fosse sentar com ela e falar assim, então tá bom, você quer realmente fazer medicina, é isso que você vai fazer, beleza, mas eu tenho alguns conselhos pra você. Quais seriam os top 3 assim que você daria pra ela? De vida De na vida, medicina. eu diria para ela, número um, que você tem que ter a sua especialidade. Né? Mesmo que você, assim, você é clínico, mas você, por exemplo, eu sou médico de família. Não, eu sou médico de família. Não, é natural da vida do médico recém-formado e de um tempo, mesmo que ele vá trabalhar ou fazer residência, depender de plantão, ok, mas que aquilo ali não seja a vida toda, porque realmente acaba com a sua qualidade de vida. Essa questão de muitos plantões, principalmente os plantões noturnos, eu acho que isso vai com o tempo acabando mesmo com a sua saúde. E eu a ensinaria, sem dúvida, que o médico ele tem que se enxergar além dessa questão muito linda da medicina, de cuidar do próximo, da visão da empatia, né, de realmente cuidar do ser humano, mas dele ter essa visão de empreender, de que o médico ele tem que ter a visão de que ele é uma empresa e buscar conhecimento nessa área. E a terceira? Você falou ter uma especialidade, ensinar que o médico precisa aprender a empreender Isso. e uma E a outra. questão de que o trabalho, apesar de muito importante, ele não é o mais importante. O mais importante, sem dúvida nenhuma, é a família. Primeiro, a família. Deus, né, também, eu acho. Deus é o primeiro, o principal. Deus, Outro Deus, aprendiz família e e trabalho. trabalho, É tipo exato. o que o Joel J fala. Deus, família e trabalho. E foi outra descoberta minha também, dessa questão de o quanto é importante essa questão da espiritualidade, de você estar conectado com Deus, de buscar intimidade com Deus. Eu, sem dúvida, é a minha prioridade número um hoje. Por quê? Porque, assim, eu acho que o que a gente aprende, pelo menos assim, na minha religião, que eu aprendo, que tudo nessa vida aqui é passageiro. E que o que vem de importante é o depois de que tudo passar. Então a gente tem que plantar aqui para colher lá. Então eu acho que é isso a grande importância para mim hoje.
Entendi. O ser humano, de uma maneira geral, ele tem uma necessidade espiritual, né? A gente vê grandes nomes aí do empreendedorismo, da própria internet, né? Que fizeram muito sucesso, ganharam muito dinheiro, mas que não estavam completos ainda, e Sim, aí foram para essa linha, né? De buscar um pouco mais da espiritualidade. E eu concordo, é muito importante mesmo. É, se você pudesse olhar para trás hoje, para a Roberta lá de 2009, quando ela ia começar a trabalhar, né? Esses provavelmente seriam os conselhos que você gostaria de ter ouvido de alguém sim. que tivesse feito isso. Dessa jornada toda, né, Roberta? 15 anos aí já na medicina, já passou por alguns momentos delicados aí, talvez, em sentido familiar, em sentido profissional, em sentido da vida mesmo, né, dos desafios. Mas assim, quais foram as grandes lições que você aprendeu? Que, que Eu acho que a gente, assim, em relação à medicina, o nosso grande aprendizado é realmente de amar o próximo, de eu sempre tento dar o meu melhor mesmo para os meus pacientes. Eu lido com pacientes muito graves, muito complexos. E eu acho que é isso, de você amar o próximo, de você poder ser canal de graça, canal de, né, de que se eu não conseguir ajudar aquele paciente, que a consulta não, que ele não se cure ali naquele momento. Mas quantas vezes eu já fiquei do lado ali, do lado do leito do paciente, orando por ele em várias situações. E acho que isso, a gente se sente um pouco. responsável. É, eu falo que eu sou uma. A gente faz UTI, talvez eu mude um dia, né? Deixe de fazer essa questão da UTI, mas eu falo que eu sou testemunha de milagres. Eu tenho uma amiga muito próxima, a gente fala isso, quantos milagres a gente já não viu e assim, não tinha expectativa para aquela pessoa. Então você não tem como não ter algo muito mais grandioso por trás, né? E eu acredito muito que seja Deus. Então eu falo que eu sou testemunha de milagres. Então por isso que eu gosto muito dessa questão da Na sua UTI. área você vê muita coisa acontecendo, provavelmente, né? Vejo bastante. Fiz muito tempo de sala de emergência, depois teve toda essa questão da Covid, e agora na UTI, com certeza, Na muitos. Covid você já estava aqui em Presidente Prudente. Foi uma época que eu morei em São Paulo, e aí voltei pra cá por conta da pandemia e me mudei pra Natal. E aí lá eu fazia UTI Covid, né, todo o tempo da pandemia. E foi um período muito, 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 muito difícil. Eu falava para meus colegas assim, eu imagino a gente, todos nós, num divã, tendo que fazer terapia, porque foi realmente muito pesado, muito difícil mesmo, assim. Muitas vidas, né, que se foram ali diante dos nossos olhos e, querendo ou não, a gente, mesmo que por telefone, né, a gente passava as informações para a família, você se envolvia emocionalmente com aquelas famílias, porque a primeira, como que fala, gente? Sumiu o nome que estourou a Covid, os pacientes chegavam e já morriam logo. Na segunda, não, na segunda onda. Então, eram internações muito prolongadas, pacientes 30 dias, 40 dias internados. Então, não tinha como você não se envolver ali com aquela família por telefone, e você conhecer a história, que eram pais, você sabia quantos filhos tinha, qual que era, o que, que ele fazia da vida, porque você acabava se relacionando ali, né, com eles mesmo por telefone, que era só o tipo de contato naquele momento. Então foi muito difícil, assim, era muito Para as doloroso. famílias deveria ser muito difícil também, né? Só receber por telefone e ligação. Sem poder ver, sem poder, né, se despedir, né, sem poder dar um abraço. Então, a gente se colocava muito no lugar, né? A gente viu muitas vidas, infelizmente, se indo ali naquele momento. Foi bem difícil mesmo. Mudou muito, assim, eu cresci muito, assim, eu amadureci muito com tudo aquilo. Acho que tudo serve de experiência, né, na nossa vida. E mas não foi fácil. Graças a Deus que passou. E qual que é hoje a maior preocupação da Roberta? A maior preocupação da Roberta hoje é com o futuro, realmente, né, e aí entrou o Felipe na minha vida. O grupo Fantinone ali para me ajudar nessa questão de, né, de
realmente estar preparada para o futuro, na verdade, em todos os aspectos. Como que você vê isso depois que você começou lá o acompanhamento com a gente? Abriu minha mente muito, assim, porque a gente consegue entender, né, os pilares ali que são importantes, você é, aprende muito em relação a essa questão de organização financeira, de se preparar para o futuro, de que, se acontecer alguma coisa comigo, como é que eu vou estar preparada? Então, a gente acha que não vai acontecer nunca, mas a gente diariamente vê exemplos que do nada pode acontecer. Então, realmente, a gente tem que estar preparado para isso e pensar lá na frente, né? Como que eu quero estar daqui 20 anos profissionalmente? Eu certamente não quero ficar trabalhando, dando plantão, né? Ainda preciso fazer um pouco de plantão, mas o meu objetivo é não precisar. Legal, e tá no caminho, né? Tô no caminho, tô no Tá caminho. numa jornada. Hoje a gente estava falando no plantão de dúvidas, né? Que com os nossos mentorados lá, que essa relação de tempo, né? Que geralmente o ser humano, o brasileiro, todos os seres humanos eu acho que eles têm um pouco disso, mas o brasileiro em si eu acredito que ele tem um pouco mais, né? O brasileiro ele vem de uma mentalidade mais imediatista. E o que eu comentei foi o seguinte, que eu até dei um exemplo do Warren Buffett, né? Que é um dos maiores investidores aí do mundo. A maior parte, 99% da riqueza, da fortuna que ele tem, ele adquiriu depois dos 65 anos de idade. Ele investe desde os 10 anos. Então, assim, se ele tivesse parado, né? A fortuna que ele tem não seria nem um décimo do que é hoje. Uhum. Mas, às vezes, o brasileiro, os seres humanos, a gente tem a tendência de menosprezar o que a gente pode fazer no longo prazo, né, em um período de 10, 15, 20 20 anos, anos. e a gente potencializa o que a gente vai fazer nos próximos 2, 3 meses. Né? Uhum. E a gente gosta de resultado rápido, né? Mas o verdadeiro resultado ele é um pouco mais prolongado, é de cauda longa lá, o estudo que eu estou fazendo, a gente falou hoje lá. E quando você começa a entender que é uma jornada, é um caminho, e que talvez as coisas não estejam ainda como você quer, mas que você está consertando, resolvendo, né? Porque talvez a Roberta de 15 anos atrás, quando se formou, se visse a Roberta de hoje falando, meu, que palhaçada, né? Não faz sentido nenhum o que ela está falando. Mas essa construção, ela faz a gente amadurecer, faz a gente ter visões diferentes, faz a gente entender coisas diferentes, né? Mas a gente não pode negar que a gente também tem um passado que a gente traz junto com a gente, né? Conceitos, Crenças. crenças e atitudes que são moldadas com base nesses conceitos. Mas a ideia de construir algo sólido num período um pouco mais longo, né? Ela acaba sendo muito interessante. Eu gosto do planejamento porque você consegue enxergar, né, com clareza ali o que a gente está podendo fazer. E que bom, né, que você É. está. E assim, o que eu vejo, às vezes a gente tem uma mania também de se autocobrar, né? Muito. E aí, esse entendimento, inclusive, de que você vem de um. O momento que você tá agora é resultado de uma vida toda, digamos assim. E não é do dia pra noite. É uma construção mesmo. É uma mudança que vai aos poucos. Claro que a gente tem que seguir e fazer certinho, tentar sempre fazer o mais correto em relação à mentoria e tudo mais, mas esse entendimento também virou a chave pra mim, porque eu me cobrava muito, porque você quer resultados rápidos, e não é assim, né? Em tudo na vida, se você começa a fazer academia, seu resultado não vai vir do dia pra noite, é a vida inteira que você vai ter que fazer. Alimentação saudável, por exemplo, também é a mesma coisa, e essa questão financeira também, que é uma construção de um novo pensamento, de novas atitudes, realmente depois que eu entendi isso, eu tranquilizei. Conseguiu tranquilizar. Que bom, eu fico feliz de saber. E cientificamente isso é comprovado, né? É, uma camada um pouco mais profunda desse estudo, a gente percebe o seguinte, que geralmente, por exemplo, eu vou levar para o mercado financeiro, as, as maiores empresas de investimentos e tudo mais de 70% das vezes elas erram.
E a ideia é Uhum. a seguinte, a questão não é quantas vezes você erra, mas é quantas vezes você acertou. Porque a gente precisa de poucos acertos para conseguir ser bem sucedido. Não é muito, Sim, porque geralmente esses poucos acertos eles vão compensar todas as perdas que nós tivemos. E quando a gente tem esse entendimento, né, de olhar para trás e falar assim, não, peraí, eu fiz o melhor que eu pude com o conhecimento que eu tinha naquela sim, época. Por exemplo, eu acredito que ninguém em sã consciência toma decisões para que as coisas deem tudo errado, sim. né? Não é a intenção de Não é a ninguém. intenção, né? Então, assim, eu acho que eu sempre falo isso, né, para os clientes. Inclusive, eu lembro da conversa que a gente teve a primeira vez, logo que a gente começou, né, lá no Aham. escritório, eu falei assim, olha, o que você fez até aqui já era, não importa, a gente não consegue mudar mais. Vamos olhar daqui para frente, ver o que a gente pode fazer, né? E essa é a ideia, né? É você construir de hoje para frente, né? Sim, E isso é muito importante, isso é uma maturidade que a gente adquire com o e você tempo. entende que você tem um processo, né, Sim. para conquistar. Você acha que se você tivesse tido esse conhecimento, essa visão financeira que você tem agora, lá atrás, quando você estava com esse vislumbre, eu vou usar essa palavra, com relação ao trabalho e tal, isso seria diferente ou não? Com toda certeza. Com toda certeza. Eu estaria num outro cenário na minha vida hoje. Gostaria de ter tido esse conhecimento. E é algo que, assim, a gente não via muito falar, né, Felipe, naquele tempo. Em tudo, assim, essa visão tanto da organização financeira, a gente não tem conhecimento, não tem quem ensinava. E essa visão também do médico que ele tem que ter de si. Porque a gente sai da faculdade, como eu te falei, com essa visão. Não, o meu papel é servir o próximo, né, de sacerdócio. Mas a gente tem que pensar na nossa carreira, né, o que, que é bom para mim, o que, que vai me fazer feliz para eu poder fazer o bem para os outros. Então, eu gostaria muito de ter tido esse conhecimento, esse aprendizado lá atrás, sem dúvida. Legal. E isso está muito coligado com o que você falou aqui, né? Sobre essa questão de cuidar de si mesmo e aprender a empreender na medicina. É, você poderia falar um pouco mais, assim, como que o médico que está ali para se formar poderia pensar nisso? Eu acho que o médico hoje, depois, né, dele, independente aí da área que ele atue, que ele escolha atender e viver daquela área, é essa questão de que a gente realmente é uma empresa. E não que nós somos um produto, mas que essa visão de que a gente de empreender, de vendas, de negócios, Vendas, médico vendendo, é uma coisa tá. que eu venho desconstruindo também, que quando eu descobri, eu falei, não Meu acredito. Deus! Muitas vezes os pacientes, né, me perguntam assim, perguntavam, né, e agora eu falo, doutora, qual que é o valor da sua consulta? Como que eu faço para agendar a consulta com você? Ele, eu não tinha coragem de falar. Eu falei, eu vou te dar o meu cartão aqui, Fala com a minha secretária. fala com a minha secretária, ela vai te passar isso. Não tinha coragem de falar, não tinha. Hoje, não Gente, tinha. E assim, isso é recente, tá? Até o ano passado eu fazia isso. E aí eu não tinha, e porque realmente eu falei assim, gente, é sério que é o médico que tem que fazer isso? Então tá bom. Vamos fazer, vamos desconstruir. Venda não é dom. Eu também, outra coisa que eu aprendi, que não é dom, você tem que aprender a fazer isso. E você poder entregar qualidade no atendimento e tudo mais. Então, eu venho nessa busca hoje, assim, o meu foco hoje é meu consultório, outros projetos, mas ligado a isso, de empreender. venda não é dom, Venda não é dom, você aprende a vender. é técnica. É técnica, exato. É engraçado isso, né? Porque a gente fala isso já há algum tempo, mas existe um preconceito muito grande com relação ao vendedor, né? E geralmente todo mundo gosta de comprar, mas ninguém quer é, aceitar ter uma pessoa ali para oferecer uma coisa para você. E quando você começa a entender que é uma relação transacional onde ambas as partes estão sendo beneficiadas, porque você tem um conhecimento técnico, uma expertise, uma experiência que aquele que está ali do outro lado precisa para se curar, para sarar, para ter uma otimização de resultados. Uhum. Ter qualidade de vida. Entende que acaba sendo uma relação transacional, Uhum. natural?
Eu te entrego uma coisa e você me entrega uma coisa e os dois estão ganhando. Não é que um está perdendo para Uhum. o outro estar ganhando. Só que o médico, ele não tem essa consciência quando ele se forma. E é um choque. Não, mas nenhuma consciência em relação a isso, Felipe. E é uma realidade que eu vejo é muito ainda comum e presente na mentalidade do médico. Eu vejo um movimento, né, acontecendo, Na medicina, começando, né, dessa visão de gestão, de empresa, mas é uma visão ainda muito presente na vida dos médicos. Dificilmente o médico tem Sabe essa qual que é o visão. problema do médico não entender que ele precisa vender? Não. Quando você não sabe o que você está vendendo, geralmente você é o produto. Sim. Porque o que o médico faz num plantão? Ele vende seu tempo. E o tempo é algo que alguém coloca um preço, por exemplo, então um plantão hoje custa R$ 1.200, de que, 12 horas? Na UTI é um pouquinho mais, né? Não, vamos por aí que seja 12, fazer uma conta redonda. Quanto? Um plantão de UTI bom. Eu tenho que falar de hoje ou você acha que eu já, por exemplo, lá em Natal era mais? Era Uma mais média. R$ 1.400. R$ 1.400 quantas horas? 12 horas. 12 horas. A gente está falando de R$ 120 a hora. Quem que define esse preço? É o médico ou é Não, é o seu contratante. o seu contratante? Se ele atender alguém ou não atender alguém, muda o valor? Não. Então o que ele está vendendo? Seu tempo. Tempo. E quando você é o produto que está ali, né, que é o seu tempo, a gente começa a ver que o tempo ele é uma moeda que é a única moeda valiosa que nós temos e que é imensurável. É imensurável. Só que você também tem que entender que ela é ilimitada. Ela é limitada. O dinheiro, ele é ilimitado, mas o tempo, ele é limitado. A gente só tem 24 horas por dia. Então, quando você começa a vender um serviço, uma solução, um produto que não seja você, o seu tempo, limitado às 24 horas que você tem, você acaba sendo muito mais bem sucedido. Só que quando o médico não entende isso, ele continua vendendo o tempo dele. Sim. Quando ele entende isso mais rapidamente, ele acaba tendo mais resultados, né? E ele acaba colhendo os frutos negativos disso, né? Que foi o que realmente aconteceu comigo. Quando ele não aprende, né? Quando ele não aprende. Eu vou dar um exemplo dessa semana que nós estávamos lá no evento. Nós tínhamos 4 pessoas ali da mesma turma que se formaram. Na verdade, 3 da mesma turma e uma que se formou na turma anterior do meio do ano passado. As 3 meninas que estavam ali, não tinham entendido isso ainda, estão vendendo tempo, só que estão com uma certa dificuldade. Tem uma delas que falou que está até desempregada, porque a concorrência por plantões ela está muito alta. Sim. A demanda de formandos aumentou e a concorrência aumentou, ou seja, o mercado oferta e demanda. Uhum. Eu tenho muito médico para dar plantão, eu tenho um plantão, quantidade de plantão limitado. Sim. Então eu pago menos porque tem muita gente precisando. E a situação está delicada mesmo, né? Eu nunca tinha visto a medicina num ponto como esse. Né? Isso aqui na nossa região. Na nossa região. Imagina em outras, né? Em contrapartida, o outro médico que entendeu isso, ele está fazendo várias e várias vezes o faturamento ali que, assim, médicos com tempo de formado eu não vejo fazendo. Então é interessante quando você entende isso, tem essa... E o que ele tá fazendo? Curiosidade. Ele foi para o consultório diretamente, mesmo como clínico, Uhum. e ele está fazendo atendimento com emagrecimentos, com nutrologia, endocrinologia, alguns planos assim, ele está na pós agora, mas já está fazendo algumas coisas relacionadas ao empreendedorismo e a vendas. E solução de problemas, né? Porque a obesidade é um problema de alguém. Então, ele está solucionando aquele problema daquela pessoa. É a maior pandemia que a gente vive, a obesidade, e ninguém fala muito sobre isso. É poucas pessoas ainda que falam pelo tamanho do problema, né? E ele está fazendo exatamente nisso, né? Tem muitos médicos trabalhando com isso hoje, a gente sabe que tem uma demanda aí, mas existe um posicionamento diferente, né? A
a gente está falando hoje no meio do mês, ele já tinha feito quase mais de 50 mil reais de faturamento aqui em Presidente Prudente, enquanto as meninas, algumas delas estavam desempregadas. Então, assim, é um entendimento que precisa ser virado uma chave realmente no médico. Isso que você falou é muito importante, que eu também daria, se eu tivesse um filho que falasse que ia fazer medicina, eu também falaria isso para ele. Não, e agora o interessante é que, no caso, a minha filha, ela tá no 2º ano do ensino médio, ela tem um curso. Eles têm uma grade curricular ali que eles podem escolher as matérias que eles desejam. Complementares. Eles chamam de itinerários. E aí eu incentivei ela a escolher empreendedorismo. Que E ela tá legal. fazendo e tá gostando. Então, realmente, para ter essa visão. Que bacana, que bacana. Todo mundo é vendedor, né? No final do dia, tudo de é alguma vendas. coisa. Verdade. Tudo se trata de vendas, Quando você está num casamento, você quer que o seu cônjuge assuma uma responsabilidade com você ou compre uma ideia com você, você vai fazer uma venda para ele. Quando você está se conhecendo, você está fazendo uma venda de você mesmo para aquela pessoa. Então, tudo é sobre vendas, né? Se a gente for parar para pensar. E tá tudo bem, é uma questão natural, né? Mas quem entende isso mais rápido acaba tendo um pouco mais de agilidade nessa estruturação. Muito bem. Muito importante esse papo de hoje, hein, Roberto? Foi legal conhecer um pouco mais da sua vida, da sua jornada, né, até aqui. Roberta Delagnese. Acertei Italiano. Italiano, né? Isso aí. Muito bem. Eu anotei aqui que a expectativa do estudante de medicina é bem diferente do que de fato acontece na realidade, que o dinheiro não é a coisa mais importante, mas ele atrapalha todas as outras coisas de acontecer. Se você fosse dar alguma sugestão para sua filha, se ela realmente for fazer medicina, ter uma especialidade, a primeira sugestão, ensinar que o médico precisa cuidar de si mesmo e empreender, e, antes de tudo, Deus, família e depois o trabalho. Muito bem, muito bem. E eu acho que você fechou com chave de ouro aqui quando você falou sobre o amor ao próximo, né? Isso na medicina é muito importante. Sim, a gente nunca perder, e é uma coisa que eu peço nas minhas orações, que eu nunca perca esse olhar de amor ao próximo, de poder ser extensão ali, um canal de graça, Quantas vezes ali no momento de dificuldade com um paciente grave e tudo mais, eu pedi a intercessão, a ajuda de Deus para realmente me fazer uma ferramenta dele ali. Então, eu sempre realmente eu peço isso, que eu não perca esse olhar de amor mesmo pro meu próximo, pro meu paciente. Muito importante. Obrigado. Obrigado mesmo, viu, Roberto? Eu que agradeço, Felipe. Obrigado pelo tempo, obrigado por ter vindo. Foi muito bacana conhecer um pouco mais da sua história, né? Apesar da gente já ter uma proximidade, né? E agora a gente está se vendo mais vezes, né, Fê? Sim. Os doidos que vão de madrugada na academia. Na academia, 5h30 da manhã. 5h30 eu já tô no meio do treino. Você já tá no meio, né? Eu chego essa hora. Tá tudo bem, mas quem vai entre as 5 e as 6 tem um quê de psicótico ali, parece que o pessoal fala. Mas a sensação é muito boa, né? Porque melhor eu mudei o horário, eu não ia esse horário. E aí comecei a ir, é muito bom. Você sai dali, parece que seu dia rende, você já... Nossa, já cumpri minha missão do dia de estar aqui, é muito bom. No dia que eu não vou, meu dia não é a mesma coisa. O pessoal do escritório percebe. Eu falei pra... Percebe. Roberta, e só pra gente finalizar, onde que o pessoal pode te achar no Instagram? Conta pra mim aqui suas mídias sociais, fala pra gente. O meu Instagram é o @RobertaMD. Eu agora venho num foco, numa mudança de trabalho, assim, que eu venho construindo também um foco de longevidade, da questão da perda de peso. A gente teve uma grande evolução nessa questão, né? Do tratamento medicamentoso, todas essas novas medicações, com os estudos recentes, mostra desfecho cardiovascular. Então, ficou também para o cardiologista essa questão. O meu consultório é aqui em Prudente, mas principalmente nas minhas redes sociais, ali tem o link na bio, atendo por telemedicina também. Legal, muito bem. E só pra gente fechar, se você pudesse dar uma dica de vida e de carreira com os seus colegas médicos, aquela pessoa que está
não é mais a sua filha que está para entrar na medicina, mas aqui ela está se formando. O que você falaria para ela? De ela nunca deixar de ter esse olhar de amor pro próximo, porque às vezes a gente na correria, nas dores ali do dia a dia, a gente, por algum momento, pode deixar de ter esse olhar, de realmente, a questão do estudo é muito importante, a gente nunca para de estudar. As coisas na medicina mudam muito. O que era verdade lá quando eu formei, quando eu fiz a residência, já não é uma verdade hoje. Então, essa atualização, esse estudo frequente faz toda a diferença. E essa questão mesmo de empreender, de você se ver como uma empresa, de que a gente queria quebrar, né, esse tabu, essa mentalidade de que o médico não pode se posicionar dessa forma. Muito bem, obrigado, viu? Eu que Obrigado agradeço, mesmo. Felipe. Obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Você também, pessoal. Obrigado por estar aqui com a gente. Foi um bate-papo bacana, né? Desconstrutivo de algumas coisas. Eu espero que faça sentido para você nesse momento, né? E agradeço você de estar aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo e na próxima semana nós estamos aqui de novo. Tchau.